Nesse tutorial de criação de flyer para eventos, você vai aprender a criar esse modelo de flyer para agenda, que vai ser um modelo bastante simples, que não exige muito, da sua capacidade intelectual para estar criando ele aqui dentro do Photoshop. Então, para que você possa entender esse tutorial a fundo, eu peço que você assista o vídeo sem pular as etapas. Então, para iniciarmos aqui o nosso projeto, o primeiro ponto é vir em File, Novo Documento, e aqui nós vamos criar um layout vindo na opção de Web de 1080 por 1080. Então vamos digitar 1080 na altura e 1080 na largura, coloca a resolução aqui em 300. Em Color Profile nós vamos colocar em Adobe RGB 1998 e pronto, cria o material. Feito isso, nós precisamos adicionar um grid para que nós possamos alinhar as coisas aqui dentro corretamente. E muito diferente das configurações que eu estou acostumado a trazer no canal, nós vamos fazê-la da seguinte forma. Vamos vir em Visualização, Guias, Nova Grade, e aqui nós vamos criar uma grade. Ao invés de 3x3, nós vamos colocar 6 na horizontal, 3 na vertical, e na margem nós vamos colocar 80 pixels para criar aqui essa borda. Feito isso, nós vamos dar um OK. Agora a gente aperta Ctrl, ponto e vírgula para bloquear as guias. E o próximo passo é criar o nosso fundo. Para criar o nosso fundo, primeiro ponto, nós vamos adicionar uma cor sólida com detalhes de vermelho, e por cima dessa cor sólida nós vamos adicionar outra imagem, onde essa imagem ela vai estar em overlay. Estando em overlay, a gente vai trazer uma característica para ela muito melhor, para que ela vá de encontro com a identidade visual que essa cantora costuma utilizar. Então, como eu faço isso? Vem nas opções de ajustes, cor sólida, e aqui no Color Picker você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui nos códigos hexadecimal, vai colocar 34 e após o número 34 você digita 0 4 vezes. Feito isso, nós vamos ter esse padrão de cor, vamos dar um OK, e agora nós precisamos adicionar aqui a nossa imagem. A imagem ela está na pasta dos arquivos que eu estou deixando para vocês baixar, o link está na descrição. Você vai pegar essa imagem, arrastar e jogar ela aqui dentro do projeto. Ao adicionar a nossa imagem, você vai segurar Alt com a transformação livre ativada, geralmente vem por padrão, se não vier não tem problema, é só você apertar Ctrl T, T de tatu, segura Alt e aumenta aqui o tamanho. Feito isso, nós vamos jogar ela mais ou menos aqui para essa posição, vamos dar um Enter, e agora a gente vai vir aqui clicando em cima da Layer, vir nas opções de Blend Modes e colocar em Overlay. Colocando em Overlay, nós vamos trazer essas características para dentro da nossa imagem. Feito isso, eu vou selecionar as duas, vou clicar com o botão direito, vou criar aqui um grupo, e esse grupo eu vou colocar o nome de fundo. Vou adicionar uma cor para ele aqui, vermelha, dou um OK. Pronto, assim a gente consegue organizar aqui as nossas layers. Próximo passo, nós vamos na pasta dos arquivos, vamos pegar a imagem da cantora e jogar dentro do nosso layout. Jogando a imagem dentro do nosso layout, agora nós vamos trabalhar com os nossos grids. E nós vamos entender uma coisa. Existem algumas teorias do design, onde uma delas é a parte de neurodesign. Dentro do neurodesign é estudado que as imagens, quando elas vão transpassar uma ideia, o melhor local para você adicionar ela é na direita. Por que na direita? Porque geralmente o nosso cérebro, ao entrar em contato com algum tipo de imagem, ele primeiro analisa o que está na direita e somente depois analisa o que está na esquerda. Então a imagem ela sempre vai estar na direita quando a intenção é fazer com que essa imagem chame a atenção da pessoa. Então, como se trata de uma cantora que é conhecida, a gente coloca ela à direita, porque a pessoa vai olhar primeiro para a imagem dela, e olhando a imagem a pessoa vai querer ler o conteúdo que vai estar à esquerda. Se você quiser entender isso a fundo, meu curso está na descrição, inclusive está em promoção. Lá eu explico todas essas teorias para que você possa sempre construir as coisas utilizando também a parte científica do design. Então, com base nisso, eu vou aumentar ela aqui de tamanho, e vou jogar aqui no canto, mais ou menos nessa posição. Aqui para mim está bom, vou dar um Enter. E aqui nós vamos ajustar alguns detalhes de luz e sombra para realçar, os detalhes aqui do rosto dela e também da roupa. Como é que eu faço isso? Primeiro passo, você vem em Filtros, Sharpen e adiciona um Smart Sharpen. No Smart Sharpen você vai fazer o seguinte, você vai colocar 130, 2,0 e 15, e aqui se eu tirar o preview, a imagem estava assim, e com o filtro fica dessa forma, eu realço detalhes. Feito isso, eu dou um OK. E agora nós precisamos trabalhar com o ajuste de Camera Raw para realçar mais detalhes na imagem. Como eu faço isso? Em Filtros, Camera Raw, vamos vir nas opções básicas,
Agora a gente vai vir em textura e aumentar um pouquinho, claridade também. Feito isso, eu dou um OK e pronto, a gente realçou a imagem dela aqui dentro. Vou criar um grupo apertando Ctrl G, vou colocar o nome de foto e agora por cima da imagem aqui a gente vai criar alguns ajustes para esconder esses detalhes aqui de baixo, para não ficar assim muito seco. O que eu costumo fazer? Crio uma layer, nesse caso aqui eu vou vir nas cores, vou deixar num tom de vermelho aqui, dou um OK. Pego o meu pincel, deixo ele aqui, ó. Deixo ele aqui com a dureza em 0. Vou pressionar Shift no teclado e arrasto aqui no lado. Feito isso, eu dou um Ctrl T, pressiono Shift, jogo para cima e trago aqui mais para baixo. Agora a gente cria mais uma layer. Vamos deixar aqui, ó, em preto. É só você apertar D de dado. Vem aqui com o mesmo pincel, ó, e passa 2 vezes aqui. Feito isso, eu dou um Ctrl T, Shift, jogo para cima e trago aqui mais para baixo. E a gente vai trazer esses aspectos aqui. Feito isso, agora nós vamos criar algo que é bastante comum em flyers de eventos, que é aqueles focos de luz. Então, para criar o nosso foco de luz, nós vamos vir por cima da foto, criar uma nova layer, vamos vir aqui, deixar uma tonalidade de vermelho, uma vez que o que a gente está trabalhando aqui nesse flyer para eventos é com tonalidade de vermelho, dá um OK. E aqui com o mesmo pincel que nós estamos trabalhando, eu vou dar um toque aqui e vai criar esse ponto. Então, feito isso, a gente vai vir aqui, deixar em screen, vai dar um Ctrl T e esse eu vou jogar ele aqui para a lateral, ó. Vou deixar mais ou menos nessa posição, vamos dar um Enter, eu vou diminuir a opacidade dele, vou criar uma cópia com Ctrl J e essa cópia nós vamos jogar do outro lado aqui, ó. Vamos deixar mais ou menos aqui, posso até aumentar mais. E aqui nós já criamos o nosso foco de luz. Isso aqui é algo muito comum dentro dos flyers de eventos, até mesmo para realçar detalhes aqui dentro. Só que isso aqui não é uma regra, não é obrigatório você utilizar. É só quando realmente se faz necessário adicionar isso. Feito isso, eu dou um Ctrl G, vou colocar o nome de foco de luz. E agora nós vamos prosseguir adicionando os nossos textos. Como vocês puderam perceber, rapidamente a gente já criou uma base aqui dentro. Então é muito simples, não precisa, né? Quando você vai criar um flyer de evento, poluir muito o meio ambiente. Às vezes é só para passar uma mensagem simples e a pessoa adiciona muita informação. A estética, ela não é a parte mais importante do design. A parte mais importante do design gráfico é você construir algo que esteja de acordo com o objetivo da peça. A estética, ela faz parte, mas não é a parte principal. A parte principal é você transpassar a mensagem para quem vai estar, né, absorvendo a imagem. Feito isso, agora a gente vem aqui, ó, em ferramenta de textos. Nós vamos adicionar essa fonte aqui, que inclusive eu acho que ela não é padrão aí do Windows, mas eu vou deixar para vocês baixar. Nós vamos clicar aqui e vamos colocar o nome agenda. Agora a gente vai utilizar os nossos grids, ó. Vou dar um Ctrl T, diminuir aqui de tamanho. Vou deixar o A aqui, ó, nessa linha e o outro A pegando nessa linha. Feito isso, eu dou um Enter, ferramenta de texto. E agora eu vou colocar aqui mês de setembro. Ctrl T, vamos deixar na mesma posição aqui, ó, para ficar bem alinhado. Enter. Vou jogar mais aqui um pouquinho para cima. Vocês podem perceber que não dá para olhar o texto. E isso eu vou resolver da seguinte forma. Venho aqui no texto, dou um Ctrl A. Vamos vir nas cores e deixo ela aqui numa tonalidade quase próxima aqui do vermelho, entre o vermelho e o rosa. Dessa cor está bom, dou um OK. Agora a gente seleciona aqui os dois, ó. Com Shift ou então Ctrl, você clica em um, depois clica no outro, depois clica no outro. Com Shift ou Ctrl, né? Você clica em um e depois no outro. Vou apertar Ctrl G e aqui eu vou renomear com o nome de tema. Como vocês podem ver aí, o nosso flyer de evento com foco em agenda já está bem construído aqui, né? A gente já adicionou bastante informação. O próximo ponto é adicionar as nossas datas. E isso eu vou fazer com outra fonte. Lembrando que existe uma regrinha básica dentro do design que você não pode trocar muito o formato da fonte porque você cria poluição visual. Eu recomendo você utilizar no máximo até 3 tipos de fontes, mas nem sempre é bom você ultrapassar o número de 2 estilos de fonte. Então nesse caso aqui nós vamos utilizar 2 tipos de fontes. A gente vai vir nas fontes e a gente vai colocar a fonte Montserrat. Essa fonte é bastante utilizada atualmente. Eu vou colocar primeiro aqui, ó, ela na opção Black. A gente vai digitar aqui uma data, vou colocar 01, eu vou deixar ela aqui, ó, com a mesma cor que está aqui, só clicar aqui em cima dela, dar um OK, Ctrl T e diminuo ela de tamanho.
E lembrando, se você quer aprender design gráfico a fundo, toda a metodologia, né, teoria do design, o link do meu curso está na descrição para que você possa estar se profissionalizando aí dentro desse mercado. Então aqui, ó, a gente colocou a data, pegando entre essas duas linhas, e o próximo passo, ó, a gente vai clicar aqui e vai adicionar o local. Então vou colocar aqui, ó, São Paulo, vou dar um Ctrl A, diminuir o tamanho, vou deixar na cor branca. Esse nome São Paulo, a gente vai vir aqui e vai deixar em bold. Feito isso, a gente joga ele aqui para cima, diminui aqui o tamanho, vamos deixar aqui bem certinho. Ferramenta de texto novamente, vou colocar aqui Casa Show Mix, Ctrl A, venho aqui e vou colocar numa fonte mais light. Vamos diminuir também aqui o tamanho dela, vou dar um Ctrl J, joga a cópia aqui abaixo e vou colocar o horário. Essa data aqui a gente pode maximizar ela, né? Deixar os textos todos em maiúsculo. Para você não ter que digitar tudo de novo em maiúsculo, é só você fazer o seguinte, ó, vem aqui, que no caso, ó, a gente vai pegar daqui para cá, deixa em maiúsculo e aqui também. Feito isso, a gente só ajusta aqui. Vamos descer mais um pouquinho e aqui a gente coloca mais ao meio. Agora a gente seleciona aqui, ó, todos eles, ó, pressiona Shift, clica no primeiro, depois no último, vai dar um Ctrl G e eu vou colocar 01. Como geralmente nas datas a pessoa tem vários shows, né, no mesmo mês, pra gente não refazer tudo de novo, é só você dar um Ctrl J no grupo que a gente acabou de criar e arrasta a cópia para baixo. Novamente, arrasta aqui para baixo. E aqui a gente pressiona Shift no primeiro, depois no outro. Clica nessa opção aqui para deixar tudo na mesma direção. E aqui a gente pode trocar as datas. Vamos vir aqui. Seleciona aqui, ó, os três. Ctrl G. E eu vou colocar aqui o nome de datas. Agora, para finalizar aqui, a gente vem aqui, pega a nossa caneta. Vem aqui, ó, deixa o stroke ativado. Desativa o fio, deixa aqui, ó, em 1, vamos colocar aqui, ó, 1 pixel, clica bem aqui nessa linha e depois pressiona Shift e clica do outro lado. A gente vai criar aqui essa linha, eu posso até subir ela mais um pouco junto com a data. Vamos jogar mais aqui em cima e aqui embaixo, e aqui abaixo nós vamos colocar a logo. Vou colocar isso aqui dentro, vamos pegar aqui, ó, arrasta, joga aqui dentro. Diminui de tamanho. Eu vou colocar logo aqui, ó, nessa margem, Ctrl ponto e vírgula, e dessa forma basicamente, né, o nosso layout já está pronto. Agora o que que eu vou fazer aqui? Eu posso colocar isso aqui dentro. A gente vai vir aqui, ó, em ajustes, vai adicionar aqui, ó, um LUT. Vamos adicionar aqui, ó, esse segundo. Vamos colocar aqui, ó, em 35%. E vamos finalizar apertando Ctrl Alt Shift E, ele tira um print, clica com o botão direito, converte em Smart Object, vamos vir aqui em filtros, Camera Raw, e dessa forma, né, nós vamos estar finalizando o nosso flyer para eventos. Então o que que eu faço? Eu aumento aqui a textura nas opções básicas, aumento a claridade, um pouquinho de vibração, venho aqui em efeitos, adiciono um pouquinho de vinheta, pouquinho de granulados, dou um OK e pronto, nosso projeto já está pronto, só no ponto da gente exportar e jogar nas redes sociais. E para finalizar, se você tiver gostado desse tutorial, se inscreva no canal, ative as notificações, porque em breve eu vou trazer mais um tutorial de construção de flyer para eventos aqui. E por enquanto você também pode estar, né, assistindo os outros tutoriais que já tem aqui no canal. Então espero vocês na próxima aula.